dia, boa sexta-feira. Finalizamos mais uma semaninha, graças a Deus. E, na verdade, quase finalizamos, né? Chegamos ao final da semana, mas ainda temos aulinha hoje e algumas coisinhas para concluir. Mas já agradecendo a Deus por ter nos sustentado até aqui, né? Nesse mundo, nesse novo normal, como estão chamando. Então, pessoal, vamos lá, com animação, com alegria, com entusiasmo, vamos dar início à nossa aula de filosofia de hoje. E como prometido na última aula, nós encerramos o capítulo, né, do livro e eu passei as atividades que o livro pede. E hoje nós iremos fazer as correções dessa atividade. E aí eu peço que vocês corrijam com muita atenção, ouvindo, né, tudo que eu falar, porque é de extrema importância para o conhecimento de vocês, né? E vão corrigindo, tá? Depois eu quero que vocês me enviem essas correções. E no final da aula, eu trago também uma atividade complementar à atividade relacionada a este capítulo, que como eu falei também numa aula anterior aí, que essas questões do livro, muitas vezes, elas cobram muito, coisas que às vezes até nem no próprio livro tem, nem é o assunto que vocês estudaram. E, portanto, eu sempre vou trazer questões simplificadas para vocês, para que a compreensão sobre o tema seja maior. Porque se a gente se apegar só essas questões que o livro traz, acaba que fica um pouco vago. Até as respostas mesmo que o livro traz são respostas vagas. Por isso que eu sempre procuro simplificar até as respostas. Porque se eu for me apegar às respostas que o livro traz para vocês, são respostas muito complexas, tá? E muito vagas às vezes. Então é isso. Então preste atenção na correção. Mandem essa correção para mim, que eu quero verificar se realmente de fato vocês estão corrigindo. Vou passar um questionário sobre o capítulo, para a gente fechar esse capítulo, e um questionário mais simplificado. E vou tirar minha imagem aqui da tela para a gente se apegar só à correção, tá bom? Para não atrapalhar na correção. Porque senão fica a imagenzinha na tela, e às vezes quando eu estou gravando aqui, não consigo visualizar o que está escrito. Então, eu vou tirar a imagem da tela, tá bom? Então, vamos lá, dar início. Já peguem o livro de vocês, lápis, borracha, todo o material necessário para a nossa correção. E vamos embora, corrigir. Então, pessoal, vamos lá começar. O exercício de vocês foi bem longo, mas o que acontece? Muitas das respostas era de cunho pessoal, né? Porque se trata de valores. Então, muitas respostas aqui são pessoais, tá bom? Como, por exemplo, nessa questão 1, que vocês tinham que ler o texto 1, né? Os jovens e seus valores. E aí ele pergunta, de acordo com o texto lido e com o seu conhecimento no mundo, quais são as suas preocupações? Então, você, como jovem, né, daria sua resposta pessoal sobre isso, quais são as suas preocupações. E aí, eu vou abordar de uma maneira geral, né, nortear assim, o pensamento de vocês nessa questão. Que vocês estão numa fase de transição, né? Passaram da infância para a adolescência, onde há todo um turbilhão de sentimentos e hormônios envolvidos. E nessa questão, né, de emoções, hormônios e blá blá blá, vocês ficam o tempo inteiro mudando, né, de opinião, enfim, coisas da idade.
Então, vocês estão aprendendo a lidar com conflitos e essa fase é muito importante para o futuro de vocês, para o futuro como vida adulta. Então, essa fase da adolescência é uma preparação para a vida adulta de vocês, onde vocês vão começar a aprender a lidar com os sentimentos e as emoções, né, que vêm extremamente, como é que eu posso dizer, vem de uma maneira muito pesada, né? Ou você tá triste demais, ou você tá feliz demais, ou você tá com raiva demais. Então é tudo muito, né? Vem com muita intensidade essa questão na adolescência. E você, como adolescente, tem que aprender a lidar com esses sentimentos. Para que eles não dominem você, né? Então, você se enraivece demais por causa de uma situação, então é normal por conta da idade, sim, mas é nessa fase também que você se prepara para a vida adulta. Então, você tem que aprender a controlar, né, essas suas emoções que vêm com tanta intensidade, para que quando você chegar na vida adulta, essas emoções que você levou ao extremo não lhe prejudique como pessoa, para que você não se torne uma pessoa ciumenta demais, uma pessoa rancorosa demais, uma pessoa sem paciência, enfim, tá bom? Vamos lá para a questão 2? Os jovens realmente não sabem o que querem. Essa afirmativa é verdadeira? Justifique sua resposta. Então, essa questão 2 também é uma questão pessoal, tá bom? E ele afirma aqui que os jovens não sabem o que querem. E aí fica a seu critério dizer que sim, de fato, os jovens não sabem o que querem, ou não, os jovens sim sabem o que querem, e justificar a sua resposta, né? Tendo em vista que, como vocês estão nessa fase da adolescência, obviamente é uma fase onde os jovens eles têm um pouco de dificuldade de expressar os sentimentos. Mas isso não quer dizer que o adolescente ele não sinta, né? Que ele não saiba o que quer, que ele não saiba o que deseja. Sim, ele sabe o que quer, ele sabe o que deseja. Só que esta fase proveniente da adolescência permite que os seus sentimentos eles fiquem um pouco escondidos, retraídos, ou pelo contrário, expressem demais, muitas vezes nem sabendo, uma hora querendo uma coisa, outra hora querendo outra, mas não é culpa do jovem, entendeu? É culpa da fase que ele está vivendo. E aí, muitas vezes fica como uma pessoa sem propósito. Ah, fulano não quer nada com a vida. Fulano não se interessa pelos estudos, não pensa no futuro, não sabe o que quer, não pensa numa profissão, acha que toda a vida vai ter pai e mãe. Mas é comum também os pais, né, os adultos, não entenderem os seus filhos, adolescentes, acabam esquecendo que já foram adolescentes um dia, que passaram por todo esse processo e acaba que entra nesse conflito, como a gente chama de conflito de gerações, tá bom? Mas o que acontece? Os jovens, sim, eles sabem o que eles querem, eles sabem que eles precisam construir um futuro, eles sabem que precisam estudar, que precisam de uma profissão, eles sabem de tudo isso. Só que o momento é delicado. E aí eles precisam mais do que nunca do apoio dos pais, né? Daquela conversa, daquele diálogo, para que, de fato, eles consigam superar esta fase com honra, né? Para que eles sejam jovens com responsabilidade, jovens que saibam aonde estão indo, o que estão fazendo, que eles tenham um direcionamento. Então, os pais, né, os responsáveis, são muito importantes nessa fase da vida, como qualquer outra fase, né? Mas nessa adolescência ainda mais. Porque é uma fase de tantos conflitos internos que o jovem passa, que se ele não tiver aquela pessoa que é o porto seguro dele, ali dando apoio, aconselhando, estando junto, entendendo, aí o negócio desanda, a vida adulta desanda, é um desastre total, né? Enfim.
Questão 3. De acordo com o texto, podemos definir o que são crises de valores, sobretudo diante da nossa realidade. Enfim, essa resposta também seria uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão para vocês, tá? Então, diante de certos momentos críticos, né, que envolvem a nossa sociedade, os jovens têm, obviamente, suas crises de valores. Ele passa a questionar, né, se realmente isso ele não pode fazer de fato, né? Por que não? Por que eu não posso criar minhas próprias experiências, né? Por que eu não posso me vestir assim? Por que eu não posso falar assim? Por que eu não posso ir para tal lugar? É comum, né? Os jovens terem essas crises de valores. Mas a gente tem que entender também que esses momentos, eles são passageiros. Que eles podem sim mudarem conforme a idade vai passando. Que foi o que eu coloquei aí na resposta para vocês, tá? Então, sim, obviamente, diante de certos momentos, os jovens sim podem passar por crises de valores, pensando ou não, refletindo sobre aqueles valores que eles receberam dos pais, enfim, são valores corretos a serem seguidos, se não são, se eles querem mudar esses valores, enfim. Mas são crises que passam, são momentos que passam, por isso que o nome fala crises de valores. São ápices, né? Acontece, mas com o passar da idade, aquele adolescente vai amadurecendo e ele vai sim mudando aquela opinião, aquela rebeldia, se assim podemos dizer, tá? Mas, como eu falei na questão 2, o jovem precisa de um suporte. Ele precisa que a sua base, que a sua família, esteja ali de mãos dadas com ele nesse momento, para que ele supere essas crises e possa seguir com um amadurecimento, né? Que ele vá amadurecendo para que ele entre na vida adulta uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que tem seus valores firmes, que saiba o que quer, que almeja um futuro promissor. Então ele precisa dessa base que é a família, porque se ele não tiver esta base, infelizmente, superar essas crises sozinhos não é fácil. Você muitas vezes busca suportes errados, como por exemplo com os amigos. E os seus amigos estão, professora, mas é errado pedir suporte aos meus amigos, pedir conselho? Não, mas entenda, os seus amigos estão vivendo a mesma fase que você. Eles também estão na adolescência, eles também estão cheios de crise, né? Também estão cheios de conflitos internos, passando pelos próprios conflitos de valores deles. Então, como que você vai se aconselhar com uma pessoa que está vivendo a mesma fase que você? Você tem que se aconselhar com pessoas que já passaram por essa fase. Então, muitas vezes os jovens buscam respostas em pessoas que não podem lhe dar aquele suporte. E aí é onde muitos erros acontecem. Muitas vezes os filhos têm os pais como inimigos e não enxergam neles uma boa amizade para se conversar sobre tudo. Nem tem essa abertura, né? Muitas vezes os pais não dão essa abertura para conversar sobre tudo. Então os filhos, se não tem naquela base um suporte, eles vão buscar em outro lugar. E esse outro lugar pode ser uma internet, pode ser um amigo, pode ser qualquer outra coisa. E às vezes esse suporte vem de maneira errada mesmo. Por isso que muitas vezes muitos jovens, né, cometem erros que poderiam ter sido evitados se eles tivessem uma boa base familiar, uma boa estrutura para estar ali dando a mão e dizendo: eu estou com você nessa fase, você vai superar, isso é normal, não se preocupe, isso vai passar, né? Enfim. Isso é uma aula muito legal. Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente acho que ia tomar uns 10 aulas só sobre isso aqui. Mas vamos lá. Questão 4. Por que, mesmo sabendo que o mundo deveria ser, como o mundo deveria ser,
A juventude não sabe lidar com as mudanças sociais e afetivas? Como podemos explicar isso? Eu acho que eu esqueci de colocar a questão 4 aqui para você. Mas enfim, porque mesmo sabendo como o mundo deveria ser, a juventude não sabe lidar com as mudanças socioafetivas. Aqui, a 4 está aqui. Espere, vamos lá. Como podemos explicar isso? Enfim, todo mundo sabe como nós queríamos que o mundo fosse, certo? Obviamente. Mas a juventude não consegue lidar com essas mudanças sociais e afetivas. Por quê? Então, eu coloquei aqui como resposta, talvez por falta de confiança em si. Muitas vezes eles têm dificuldade em pôr em prática o que desejam para o mundo. Por quê, minha gente? Voltando na base familiar. Se você não tem uma base familiar sólida, uma base que te apoie, que te incentive, que te compreenda, que converse, o que acontece? Você acaba que fica sem confiança em si mesmo. Então, muitas vezes, o jovem comete um deslize, digamos assim, referente à sua idade, né, uma rebeldia, enfim, e aí os pais, em vez de sentar, conversar, orientá-los, o que é que faz? Começa a xingá-los. Ah, você desde criança que você é assim, desastrado. Frases desse tipo, sabe? Ah, mãe, eu queria fazer isso aqui. Ah, vai não, que você não vai conseguir. Você não tem capacidade para isso. Ah, não, você é muito fraco. Ah, não, você é burro, né? Perdão o termo. Mas é mais ou menos isso que acontece, infelizmente. Então, isso gera? Imagina só, a tua base familiar, aquelas pessoas que você tem, que são os teus portos seguros, que você tem total confiança e admiração, são as pessoas que não acreditam em você. E como você está vivendo uma fase de conflitos, acaba que os pais não sabem lidar com isso e acabam gerando realmente, como eu falei, aquele conflito de gerações. Então, o jovem acaba que perde a confiança em si mesmo. E ele não sabe agir. Ele tem dificuldades em pôr em prática o que ele deseja para o mundo. Ah, eu desejo que o mundo seja onde as pessoas demonstrem que amam mais, que respeitam uns aos outros. Aí você vai lá, você deseja isso para o mundo, tá? Aí você vai lá e tenta demonstrar isso através de afeto com outras pessoas. E outras pessoas vai e rejeitam isso. Então você acaba se ficando preso naquilo ali, né? Com dificuldades em se expressar, pensando no que as outras pessoas irão dizer e achar de você. Depois nós temos o texto 2, né? Sobre valores e normas, para vocês responderem algumas questõezinhas. Então, após a leitura atenta do texto, comente sobre a importância dos valores para a sociedade contemporânea, ou seja, para a sociedade atualmente. Então, o que a gente pode dizer? Que o debate filosófico sobre valores é de extrema importância, né? Pois ele nos proporciona múltiplos olhares sobre o mundo e sobre nós mesmos, o que pode resultar em um eficiente instrumento de combate à alienação, ao conformismo e aos preconceitos. Então, a filosofia, não necessariamente a disciplina de filosofia, mas os debates filosóficos que os temas em filosofia levam, eles são de grande importância para que a gente pare de olhar o mundo apenas com uma única visão e passemos a enxergar o mundo como diversidade. O mundo ele é cheio de pessoas que foram criadas com inúmeros valores e cada pessoa é única e tem o seu próprio modo de agir e pensar. E nós não podemos limitar o mundo a uma única definição.
Então, eu não posso limitar as pessoas em uma única definição, aquela que eu acho que é a certa. Ah, eu sou de religião X, então somente a minha religião é a certa, é a correta, é a que vai ganhar a salvação. Todo o resto do planeta que não está dentro da minha religião não será salvo. Ou seja, você está conceituando todo o planeta dentro da sua opinião. Então, o que acontece? Você limita, você restringe toda e qualquer cultura, achando que só você é o dono da razão. E aí onde você está errado. Então, portanto, a filosofia, ela traz esse benefício, né? De você discutir, de você se abrir, entender e ouvir outras opiniões, né? Você dentro de uma sala de aula, você fala, outra pessoa dá outra opinião e assim vai. E você vai entendendo que existem outras pessoas no mundo além de você. Outras pessoas que pensam diferente, que não é como o seu pensamento. E isso permite que nós deixemos essa alienação, né? Que muitas vezes é imposta pela sociedade, né? É imposta pela religião que a gente frequenta, é imposto pela mídia, né? Fica alienando a cabeça da gente como se aquilo ali fosse correto. Como agora eu vou entrar no mérito das questões das novelas da Globo. As novelas da Globo, atualmente, elas tratam temas que, por favor, minha gente, são absurdos. Temas como destruição das famílias, né? Como se aquilo ali, o homem trair a mulher, o homem ter 3 famílias, como uma novela que eu assisti recentemente da Globo, que o homem tinha 3 famílias, 3 mulheres, e as 3 descobriram, depois as 3 passaram a conviver juntas, a morar juntas, e fazendo daquilo uma comédia, como conquistando o público, para que o público visse aquilo como algo normal, como algo bonito, como algo engraçado, como uma convivência legal, 3 famílias, 3 mulheres morando juntas com um homem, todo mundo vivendo em harmonia, feliz, alegre, contente, achando que aquilo é o certo, é o normal, né? E alienando as pessoas. Só que aquilo pode ser normal em outras culturas. Para a nossa cultura, isso não é normal. Inclusive, é até crime aqui no Brasil, a tal da bigamia, né? Então, assim, a gente tem que entender que nem tudo que colocam pra gente é o certo. Então, com os debates filosóficos, a gente passa a refletir sobre isso, a entender sobre isso, a abrir os olhos e sair dessa área, né, dessa zona de conforto, dessa alienação, desse conformismo com tudo. Realmente a gente tem que se conformar, né? Porque com a política, por exemplo, que faz parte do capítulo aqui. A política, a gente tem que se conformar. Todo político é corrupto, todo político rouba. Eu vou votar em ninguém não, porque todo mundo rouba. Não vou... A gente não pode cair nesse conformismo, porque é por conta desse conformismo que o Brasil está do jeito que está. Os políticos mandam e desmandam no nosso dinheiro. Então, a gente não pode cair nisso aí. E nem entrar nessa era dos preconceitos, né? Então, a gente também, com os debates filosóficos, a gente foge dessa área de preconceito, a gente deixa de enxergar o outro como um ser de outro mundo, né? A gente passa a enxergar o outro como um ser humano, como qualquer outra pessoa. Antes do que ele escolher para a vida dele, porque assim, todo mundo é ser humano, todo mundo. Então, nós somos feitos da mesma coisa. Todos os órgãos que tem na pessoa A, tem na pessoa B. Para o corpo da pessoa A funcionar, o corpo da pessoa B precisa ter os mesmos órgãos que ela tem. Então, são seres humanos. Então, nós temos que nos respeitar, principalmente por essa área. E o que a pessoa decidir fazer da vida dela, já não é problema meu. Porque eu não quero que ninguém interfira no que eu vou fazer na minha vida, né?
A primeira coisa quando você vai fazer alguma coisa que as outras pessoas são contra é você dizer, não se meta na minha vida, a vida é minha. É a primeira coisa que você diz. Mas aí, quando alguém se mete, quando você se mete na vida do outro, aí tá beleza, né? Aí você pode se meter e opinar na vida do outro. Mas quando se opina na sua vida, você não quer. Então a gente tem que parar com isso, parar de enxergar o outro como alguém que você possa julgar, porque você não é juiz da vida de ninguém, né? Você tem que enxergar o outro como um ser humano igual a você. E as escolhas que ele faz, só porque são diferentes da sua, não quer dizer que ele merece ser julgado. Tá bom? Você tem as suas escolhas, o outro tem a escolha dele e tá tudo certo. Porque cada um tem valores diferentes um do outro. Pensam diferente, agem diferente. Beleza? Vamos lá para a próxima. Na questão 2, também é uma resposta pessoal, porque ele fala o seguinte: pense na situação a seguir. Então, ele expõe uma situação, né? Um amigo quer lhe contar um segredo e pede que você prometa a ele não revelar esse segredo a ninguém. Você dá sua palavra e promete cumprir o acordo. Daí ele revela que estava no laboratório de ciências, sem querer quebrou um equipamento muito caro. Ele sabe que a professora colocará toda a turma de castigo até que o responsável apareça. Todos se prejudicam, inclusive você mesmo. O que você faria? Revelaria o erro cometido ou, em nome da promessa, manteria o segredo, ainda que todos os inocentes fossem prejudicados? Então, por isso que é uma resposta pessoal, porque a atitude que você irá tomar diante dessa situação vai depender muito dos seus valores, né? Dos valores que você aprendeu com os seus familiares, os seus responsáveis, a sua base. Então, é uma resposta que cabe a você analisar, tá bom? No meu caso, eu sim diria ao meu amigo, né, que esse segredo, infelizmente, eu não poderia guardar, mesmo que isso custe, né, essa amizade, porque eu não iria prejudicar pessoas inocentes por conta de um erro que ele cometeu. Então, como amigo, como amiga, eu aconselharia: se você cometeu este erro, o correto seria você mesmo ir lá na professora e contar o que você fez. Quem sabe assim não haja uma compreensão do seu erro e seja amenizada a sua situação. É muito melhor que você vá e conte, assuma os seus erros, né? Tem essa responsabilidade de assumir os seus erros, do que você vir a mim pedir que eu não conte algo tão sério a ponto de prejudicar outras pessoas. Então, a gente tem que entender, pessoal, que esses valores, né, são valores que são construídos ao longo da nossa vida. E que a gente tem que pensar coletivamente e não pensar com egoísmo. Ah, é meu amigo, eu vou esconder a safadeza dele, né? Sendo que isso vai prejudicar não só a mim, não só a ele, mas toda uma turma que não tem nada a ver com o erro que ele cometeu. Então, o correto, você como amigo, né, seria aconselhar para que ele vá contar o que ele fez. Mas que se ele não aceitar o seu conselho, não achar que o seu conselho como amigo é válido, né? Que você está querendo o mal dele, você conta. Porque você não está sendo mau amigo por isso, porque você aconselhou, né, a ele agir corretamente. Então, amigo não é só dizer sim para tudo, não é só concordar com tudo que o outro faz, mesmo que o que o outro faz seja errado, né? Isso não é amizade, isso não é amor. Então, uma amizade verdadeira, ela exige confiança e, acima disso, exige respeito, né? Exige que você seja honesto,
Então, precisa de uma amizade, precisa de respeito, honestidade, né? Para que ela flua. Então, não adianta nada eu dizer ao meu amigo, ah, tá bom, vamos esconder esse erro e tá tudo certo. Então, são valores que a gente precisa ter, né, como base. Na questão 3, também é uma resposta pessoal, né? Mesmo as respostas sendo pessoais, eu estou meio que norteando as respostas de vocês, tá? Pense nos valores que você tem como os mais importantes neste momento. A partir de que momento eles passaram a ser importantes? Houve alguma mudança nas suas prioridades ou elas sempre permaneceram as mesmas? Escreva um pequeno texto comentando. Então, é algo pessoal também, né? Que você vai falar sobre os valores que você tem hoje. Quais são as coisas que você valoriza hoje, né? Em primeiro lugar. E a partir de que momento esses valores se tornaram importantes para você? Então, houve algum momento da sua vida que esses valores não foram prioridades e de repente passaram a ser? Então, o que houve para que eles passassem a ser prioridades na sua vida, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Vou falar de mim, né? Eu sempre valorizei a família. Então, é algo que eu sempre valorizei e hoje ainda valorizo em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, a minha família vem em primeiro lugar. Então, depois da minha família, eu penso no meu profissional e em outras áreas da minha vida. Então, agora, né, atualmente, com essa questão da pandemia, foi que eu passei a valorizar mais ainda a família, o estar ao lado da minha família, né? Porque a minha família sempre foi muito unida, então, claro, né, que toda família tem seus desentendimentos, mas não nada tão grave. Então, quando tinha qualquer data comemorativa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, aniversário, qualquer coisa que fosse, nós sempre estávamos reunidos. E aí, com essa questão da pandemia, né, por questões óbvias, nós acabamos que nos afastamos nesse sentido, de estarmos presentes fisicamente. Claro que nos falando por telefone, por videochamada, mas o que é diferente de estar junto, de fato. E eu passei a valorizar ainda mais, né, esses momentos que até então eram momentos normais, né, de você estar com a sua família, e hoje são momentos raros, né, e únicos. Então, quando está com a família, deixar o celular um pouco de lado, passar a conversar mais no olho, né, a valorizar mesmo esses momentos. Então, a família é algo que eu passei a valorizar mais ainda do que eu já valorizava por conta de tudo que eu já citei aqui para vocês, tá? Então, vocês notem aí as respostas de vocês. Na próxima questão, né, que é sobre praticando o conhecimento, que agora é relacionada ao capítulo em si, que até então foram questões relacionadas aos textos, né, que ele passou. Então, vamos lá. Ele quer que você faça um comentário sobre o termo política. É uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma sugestão, tá? Vocês podem começar falando sobre essa questão do significado da palavra política, né? Que ela é uma palavra que vem do grego, polis, que significa cidade e estado, que desde a antiguidade, né, que ela já existia como uma área da prática humana relacionada à cidade, aos estados e aos interesses do bem comum. Então, vocês podem falar sobre isso, sobre o significado do termo político. Na questão 2, argumente o significado do trecho a seguir do filósofo Aristóteles. O homem é por natureza um animal político, que nós já conversamos inúmeras vezes sobre isso, né? Então, o homem ele é um animal político porque ele sente essa necessidade de vivência em grupo, em comunidade. O homem ele não vive sozinho, né? Ele precisa do outro. E Aristóteles foi um filósofo que ele consolidou essa questão do termo política, né? Que graças a sua obra, né, uma das obras que ele escreveu, esse termo política, ele foi traduzido por diversas línguas, para diversas línguas, né, inclusive.
E para ele, a política era uma extensão da ética, só que aplicada à vida pública. Então, para ele, o político deveria ser ético, pensar no bem comum, trazer a ética que você já tem no seu comportamento do dia a dia, né? Sendo ético, seguindo as regras, seguindo as leis, sendo honesto, trazendo tudo isso para a vida pública, para a vida como político. Tá certo? Questão 3. O que é e qual a importância da valorização? Então, primeiro que o principal objetivo da valorização é orientar a ação prática, né? Ou seja, nos direciona para o que nós devemos ser e fazer. Então, pensando nessa perspectiva, né, a valorização diante das coisas e dos acontecimentos, elas nos direcionam para o que nós devemos ser. Então, o valor, ele consiste nessa relação entre o sujeito, né, e o objeto a ser valorizado. Questão 4 já é pessoal porque ele já começa citando em sua opinião, né? Então, em sua opinião, o que é o bem e o que é o mal? Faça um rápido comentário pautado nos conceitos éticos e morais. Então, como eu falei, essas questões elas são muito pessoais, a atividade foi bastante extensa, mas ela traz muito essas questões pessoais para levar você mesmo a pensar sobre diversas coisas relacionadas ao capítulo. Então, ele pergunta que para você o que é o bem e o que é o mal. Então, o conceito de bem e o mal, geralmente eles têm um conceito geral, generalizado, né? Muitas pessoas, o bem é isso e aquilo, o mal é aquilo, isso e aquilo. Mas, apesar de ser um conceito generalizado, nem todo mundo tem esse pensamento. Às vezes pode até achar que realmente é isso, concordar que o bem seja aquilo, o mal seja isso, mas não seguir, né? Então, é uma resposta pessoal, tá bom? Questão 5. Quais os tipos de democracia? Então, tá bem claro no livro sobre isso, né? Os tipos de democracia, que é a democracia direta e a democracia representativa, tá? Se vocês quiserem complementar a resposta com o significado de cada uma, melhor ainda, né? Então, a democracia direta, né, é um regime em que o povo expressa sua vontade por meio do voto direto em cada assunto particular. Ou seja, você se reúne com as pessoas, com o representante, ou com, enfim, você se reúne, geralmente isso acontece em praça pública, você dá a sua opinião sobre algum assunto, uma solução, outra pessoa dá e juntos chega a um consenso sobre o que é melhor para todos. Essa é uma democracia direta. Já a democracia representativa é quando o povo expressa sua vontade através da eleição de um representante. E este representante, ele irá tomar as decisões em nome daqueles que o elegeram, que é o que acontece aqui conosco no Brasil. Nós temos a democracia representativa, que é aquela onde nós elegemos uma pessoa que irá nos representar, né, representar os nossos interesses. Por que a democracia direta não funcionaria aqui? Porque imagina só, se todo mundo se reunisse para tomar uma decisão, não daria certo, né? Todo mundo é muita gente. Então, a democracia direta não funciona aqui conosco, né? Nem a representativa, mas tudo bem. É isso aí. Questão 6. Pesquise sobre os desafios da democracia. Essa é uma pesquisa pessoal. Você iria pesquisar sobre esses desafios da democracia. Eu vou nortear isso aqui para vocês darem uma olhada se está em comum acordo com o que vocês responderam aí, tá bom? Então, o que é que acontece? Algumas pessoas, né, alguns estudiosos falam que a democracia é apenas um conceito muito vago e que ela pode ter diversas aplicações. Mesmo que as pessoas, né, o mundo,
caminhem de uma forma mais ou menos regular, né, para as sociedades democráticas, estas podem apresentar enormes diferenças entre si quanto ao tipo de representatividade em relação aos vários órgãos do poder, a duração de mandatos, a influência do Estado, enfim. Então, mesmo que a democracia ela seja algo comum, né? O objetivo é comum entre todos os que têm o regime de democracia, mesmo tendo isso, algumas coisas ainda se diferenciam das outras, como, por exemplo, o tempo de mandato, né? Aqui mesmo são 4 anos, mas em outros regimes de democracia, o tempo não é esse, né? A representatividade que essa pessoa que está no poder tem em relação a outros órgãos é diferente em outros locais que tem a democracia, ou seja, ela tem esses desafios, né? Além de que uma pessoa que, por exemplo, na democracia representativa está representando os nossos direitos, né? Ela está ali para falar por nós, para ser os nossos ouvidos e a nossa voz, ela tem um desafio muito grande, né, na hora de representar esses direitos. Porque imagina só, são muitas pessoas com pensamentos totalmente diferentes e elas precisam pôr esse desafio em prática, né, pôr esses direitos em prática. Então é muita coisa. A minha aula já está longa. Vamos lá. O que significa dizer que política nada tem a ver com as práticas éticas virtuosas dos indivíduos em sua vida privada? Significa que o que poderia ser moral na vida privada pode não ser na vida pública e vice-versa. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, a aula está extremamente longa. Significa dizer o quê? Que aquilo que para a pessoa, na vida pessoal dela, digamos, o presidente da República, vamos supor que o presidente da República, na vida pessoal dele, né, ele tenha uma religião, siga toda a doutrina daquela religião, né, na sua vida pessoal e privada, mas ele não pode aplicar aquele conceito, aquela doutrina tão individual na vida pública. Por quê? Porque na vida pública ele está representando o direito de todos. E nem todos têm a mesma religião que ele. Então, ele não pode impor o que ele tem na vida privada dele, os seus valores morais, para a vida pública. E assim vice-versa. Aquilo que ele tem na vida pública como valores, nem sempre ele pode aplicar à sua vida privada, à sua vida pessoal. Ok? Questão 8. Também é uma questão pessoal que ele fala. Com seu conhecimento de mundo e com estudos, quais relações podemos estabelecer entre cidadania e política? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Que cidadania é uma palavra que nos remete justamente a essa ideia de direito, dos nossos direitos, de termos direito a algo, né? E direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Embora, infelizmente, quando se trata das questões públicas, o ato de votar, por exemplo, a cidadania assume uma característica muitas vezes que não tem nada a ver com o termo cidadania. Mas elas têm sim uma relação, tá? Só precisa estreitar mais essas relações. Mas sim, tem relações, até porque na cidadania nós temos os nossos direitos, né? Garantidos a partir do momento que nós cumprimos os nossos deveres, e na vida e na política, o político está ali para representar justamente os nossos direitos, para garantir esses nossos direitos. Beleza? Então, pessoal, como a nossa aula ficou muito longa, né, porque o assunto ele requer muito debate, muita conversa, e eu em todas as questões, eu procurei, além de responder junto com vocês, trazer também um direcionamento dessas respostas, mesmo que fossem respostas pessoais, né? Conversei, dialoguei, peço que vocês assistam com muito carinho e atenção. A aula acabou que ficou muito longa,
Então, o que acontece? Nessas questões, né, que são de marcar X, como eu já falei, inclusive, anteriormente, são questões de Enem de vestibulares para pessoas que têm o ensino médio. Eu não vou comentar questão por questão, eu vou deixar aqui o gabarito dessas questões. Vocês corrigem, tá certo? Só dão uma analisada, o que erraram, mas eu não vou me estender lendo questão por questão e explicando, tá bom? Senão a aula vai ter mais de 1 hora aqui, já já. Então, na questão 1, a letra C é a questão correta. Na 2, letra D. 3, também letra D. 4, letra C. 5, letra A. 6, letra B. 7, letra C. 8, letra B. Ok? Então, espero que todos tenham corrigido com muita atenção, paciência, entendimento, que é o mais importante para mim. Não é vocês responderem isso, não. O mais importante é vocês entenderem isso. É o que me importa, tá? Agora respondam, né? Copiem no caderno de vocês e respondam essa atividade complementar que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Essa atividade complementar eu quero hoje ainda, sim, até as 22 horas, tá certo? Não é algo que vocês precisem de um longo tempo para concluir. Então, é isso. Então, tenham todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula de hoje, dessa correção da aula de hoje, dos exercícios, e tenham clareado as ideias em relação a algumas respostas que vocês estavam em dúvidas, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.